Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempo de fraqueza. É uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Isso é para Jesus, irmão. Graças a Deus. Graças a mim. Jesus está na casa. Quero apresentar aqui essa família abençoada, meu amigo Marconi, a irmã Rafinha e Rafinha também. Deus abençoe. Fique em pé. Fique em pé. Eu queria que Nilo desse um abraço ali em Marconi. A irmã Edna abraçasse aqui. Essa família também com a irmã Neide, dê um abraço aqui, nelas aqui. Essa família aqui, ela na sede, meu amigo, eles operam lá com o nosso pastor Daniel. É um prazer imenso eles aqui. Prometeu que ia vir, veio. E essa família está aqui para adorar a Deus conosco, irmão. Vai dar certo. Olha, ainda vai dar 7 horas. Então vai dar certo. Quero ouvir as duas louvar a Deus. Elas prepararam o hino. Vem as duas aqui cantar para Jesus, irmão. Soldado no quartel, ele quer ser feliz. São 2 vasos de Deus, irmão. Vamos ouvir as duas louvar a Deus. E depois a gente vai também apresentar os irmãos. Aproveitar logo, vamos apresentar. Quem está nos visitando aqui? Eu estou vendo aqui um rosto diferente. Amém. Deus abençoe. Tem mais alguém que está visitando? A irmã aqui também. Seja bem-vinda, viu? Olha aí. Vamos dizer aqui para elas? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Pode sempre traga mais gente. Vai dar certo. Quinta-feira não tem sala, irmão, viu? É em casa, viu? Em nome de Jesus, viu? Vamos descansar. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Sabemos a vida de papai do Senhor. Amém.
Ele quer, até o leão dorme, não é? Quando ele quer, o leão dorme. E ainda faz de travesseiro para o profeta. Tem coisa que é de Deus, não é, irmão? A gente viu no mês passado o jovem que entrou dentro da jaula de um leão. Imagina Daniel na cova dos leões. É negócio de crente ou não é? É. Aleluia. Oh, glória para Jesus. Vamos ouvir a saudação pelo diácono Antônio Leal. Ele traz uma saudação aqui em nome de Jesus. Em seguida vamos ouvir uma saudação também pela irmã Iraneide, também traz uma saudação também. E depois a gente traz uma palavra para a igreja. A cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou. Sofrimento, nem sequer um lamento, de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz e a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado, perdoa pecado, Deus manifestou. No alto da cruz, já raiou a luz pra me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto te amou. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz e alegre por mais uma oportunidade que Deus está nos dando na noite desse dia. E vocês que estão por aí passando, ouvindo a palavra de Deus, nessa noite, Deus tem um encontro com você e quer falar com você. Eu creio que a palavra de Deus ela vai muito além, porque os anjos ele levam aquele que não pode escutar. E nessa noite, meu querido amigo, é culto da família, culto de pregação. Nessa noite, Deus quer salvar a tua alma, quer te libertar e que te levar para o céu. Quero ler apenas um versículo da palavra de Deus. É apenas uma saudação no Evangelho de São João. O Evangelho de São João, no capítulo 3, e o versículo 6, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não que maravilhei de ter dito isso, necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Aqui é uma passagem muito conhecida dos irmãos,
em que Jesus, na sua caminhada, ele fazia muitos prodígios e maravilhas. Mas tinha um homem que ele era chefe da sinagoga, era um fariseu, doutor da lei, e ele ficava admirado com as pregações de Jesus que Jesus fazia. E diz a Bíblia que ele foi até a noite com Jesus e perguntou: mestre, como é que pode um homem morrer e nascer de novo? Aí foi quando Jesus disse: aquele que nascer, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Jesus começou a insistir e ele disse: mas Senhor, como é que pode um homem velho nascer de novo? E Jesus disse: tu és mestre em Israel, não sabe? E nessa noite, meu querido amigo, você está com a oportunidade de nascer de novo da água e do Espírito, porque Jesus está aqui e te chama. Que Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus hoje. Tivemos uma escola bíblica dominical aqui abençoada e um assunto bastante importante, a qual tratamos hoje do corpo, da alma e do Espírito. Está aqui o nosso professor Marcos. Fique bem, irmão Marcos, diácono da igreja. Ele que está à frente da escola dominical, juntamente com o nosso irmão José, escalado também. Deus abençoe os irmãos. E aprendemos hoje um assunto bastante importante. E no próximo trimestre vamos estudar a Santíssima Trindade. Traga a sua família para a escola dominical. Domingo que vem estaremos aqui juntamente com os irmãos. E a primeira lição é o ministério da Santíssima Trindade. Vamos aprender sobre a Trindade na escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje tivemos aqui um número abençoado, uma aula boa, tivemos um debate, tivemos conversa, a gente entrou em vários assuntos hoje. Foi um trabalho bastante abençoado, onde eu vi a participação de todos os irmãos aqui. Eu acho isso muito importante, porque a gente aprende de cada um. Ninguém é melhor do que ninguém, irmão, né? Tem muita gente que se acha tão grande, tão inteligente, tão sábio, e eu fico aqui aprendendo também com os irmãos. E Deus abençoe os irmãos que fazem a escola bíblica dominical. Também eu quero agradecer também aos irmãos aqui que fizeram a manutenção aqui do templo, a limpeza, o diácono Cláudio, a irmã Edna, a irmã Neide, todos os jovens aqui ficaram, lavaram com as irmãs aqui, e organizaram a igreja, limparam os bancos, organizaram o templo, lavaram os banheiros. Olha, irmão, isso aqui é um privilégio para nós, irmão. Deus abençoe a irmã Leliane, todos os irmãos, irmão Nildo, que estiveram aqui organizando, porque não fazem para mim, fazem para o Senhor Jesus, irmão. Porque todo mundo aqui é voluntário, até eu não recebo salário de ninguém, então todo mundo aqui é voluntário. Os irmãos não me pagam e eu também não tenho condição de pagar os irmãos. Os irmãos fazem aqui é para o reino de Deus, então o que a gente faz aqui é registrado no céu, irmão. Você está com saúde, sua filha está bem, seu filho está bem, e muitas vezes você nem se lembra do trabalho que você faz na casa do Senhor. Quando você organiza o banco, limpa o ventilador, lava o banheiro, organiza a casa do Senhor, lá no céu Deus está registrando todo o seu trabalho para que haja uma grande recompensa. Livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45. Quarta-feira estaremos aqui, a gente vai. Eu quero ouvir os líderes, já se preparam. Quarta-feira, os que vierem, porque eu sei que tem irmãos que vão passar com a família, e eu acho muito correto também. Devemos estar na casa do Senhor, mas aqueles irmãos que forem passar com a família, que Deus abençoe vocês. Já desejo também vocês um feliz ano novo para vocês, amém, meus irmãos? Muitas vezes o parente mora longe, uma mãe mora longe, e não tem oportunidade, e muitas vezes só o final de ano que eles têm para estar com a família. Então nada mais digno de a gente também abençoar os irmãos que vão viajar. Mas os que vão ficarem aqui, já prepara um versículo, já prepara uma palavra, já prepara um versículo para agradecer a Deus no último dia do ano, amém? Eu acredito que se vier um bom número não vai dar para ouvir todos, mas eu quero ouvir todos os líderes, pelo menos dirigente, diácono, auxiliar, os irmãos que fazem parte da liderança da igreja, deixar um versículo de gratidão a Deus
deixar sua palavra de gratidão. Eu acredito que durante esse ano todinho, eu acho que você tem um motivo de agradecer a Deus. Não é verdade, meus irmãos? Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiser, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho para o povo. Quem diz amém? Amém. Pode sentar com bondade. Ontem estivemos escalados lá na sede, foi uma bênção o trabalho. Deus abençoe nossa mão Marconi. Ele disse ontem que vinha ver com a menina, e graças a Deus a porta está aberta, Marconi. Você sabe que aqui você é meu irmão, meu amigo, e vamos ter mais outra oportunidade para essa menina cantar, para você também falar aqui da parte de Deus. Você está em casa. Amém, meu irmão? Deus abençoe nosso pastor Jadiel. E eu disse: pastor, o menino vai para lá amanhã. Ele disse: amém, é uma bênção e vai dar certo. Tivemos um momento de confraternização entre os irmãos, foi um momento de bastante alegria, não foi? E se Deus quiser, eu quero que no ano que vem, 2026, a gente vai incluir Camaragibe também na confraternização. Amém? Camaragibe também, a gente junta os irmãos, e no ano que vem os obreiros, a gente faz aquele grupo de novo, Marconi, para se confraternizar para a glória de Deus, porque a gente é uma família em nome de Jesus. A gente vai fazer confraternização ano que vem. A gente também merece, em nome de Jesus. Deus abençoe. O capítulo 1 do livro de Marcos fala de leproso, de um leproso. E a gente, quando observa o texto da Bíblia acerca do leproso, a gente observa que na Bíblia alguns leprosos. E esse leproso, do capítulo 1, o texto vai dizer que ele se aproxima. Abra sua Bíblia, versículo 40, veja o que o texto diz. E ele se aproximou e lhe pediu de joelho, dizendo: Senhor, se queres, pode me purificar. Quem diz amém? Amém. Veja que interessante, não é? Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. A gente vai ver outro leproso na Bíblia. 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor deu vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém o que? Leproso. Veja a gente encontrando aqui dois leprosos. Segundo a tradição, a Bíblia nos orienta, nos mostra que quem tocasse em um leproso era tido como impuro, estava em pecado. Levítico capítulo 13 vai dizer isso. Vamos lá, o livro do Levítico, abra sua Bíblia. Quem achar a Bíblia que eu pode ler, Levítico capítulo 13. E disse o Senhor a Moisés: Arão, o homem que tiver na sua pele inchaço, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como a praga de lepra, será levado
Arão sacerdote ou os seus filhos sacerdote. Versículo 3: o sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo de praga se tornou branco, ou a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Veja que era uma situação complicada, a situação da lepra. Ninguém poderia estar perto dos leprosos. Ninguém poderia tocar no leproso, ninguém poderia chegar perto do leproso. É o tanto que a gente observa que a fome era tão grande que as mulheres, as mães, estavam dividindo os filhos. Imagina uma criança morrendo e a outra tendo que dividir o corpo da criança para fazer um cozido, para fazer um assado. E elas estavam dividindo as crianças para fazerem de alimento, se alimentando de cabeça de jumento, cabeça de boi. O comércio estava parado e o povo dizendo: isso é culpa de Eliseu, por conta de uma profecia lá atrás de Eliseu. E agora Deus toma Eliseu dizendo: olha, amanhã, por essas horas, Deus vai surpreender a terra. Deus vai mexer na economia. Deus vai mandar a providência. Ao povo disse, o capitão que estava trabalhando disse: como pode acontecer isso? É possível? Só se Deus fizesse janela do céu, seria possível acontecer isso. E o profeta disse: amanhã, a essas horas, Deus vai ter surpresa no meio da cidade. Aleluia. E em meio a esse contexto a gente encontra 4 leprosos, sem nome, que viviam fora da cidade. Disseram: olha, a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar dentro da cidade, não tem como, a gente morre do mesmo jeito. Vamos lá no arraial dos assírios. Se eles deixarem a gente viver, por a gente ser leproso, tudo bem. Se a gente morrer lá, a gente vai morrer de todo jeito, então está tudo bem. E a Bíblia diz que lá vão os 4 leprosos, cansados, se arrastando com fome. E no meio do caminho, veja o que o texto vai dizer. Aleluia. Versículo 5. E levantaram-se ao anoitecer e dirigiram para o arraial dos assírios. Aleluia. E chegando à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Porque o Senhor fez ouvir no arraial dos assírios um ruído de grandes carros de cavalo e com um ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra os reis, contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Enquanto que os leprosos andavam, a Bíblia vai dizer que dentro do arraial dos assírios começou um grande ruído e um barulho de um grande exército. E era apenas 4 leprosos. Dentro do arraial havia um grande barulho de grande exército que disseram: eu acredito que Israel alugou o rei dos heteus, alugou o Egito contra nós. A gente vai morrer, a gente vai perecer. Deixa tudo, corre, abandona. Vamos deixar tudo, mas era apenas 4 leprosos. Quando Deus quer usar alguém para nos abençoar, Ele não questiona se é leproso, se é enfermo, se tem nome, quem quer que seja. A glória de Deus desce do jeito que Ele quer que Ele desça. Ele usa quem Ele quer na terra, porque muitas vezes alguém não quer estar perto do leproso, do irmão que não tem nome. Ah, aquele irmão não tem jeito, mas se Deus quiser usar, a glória de Deus desce e os pezinhos do leproso vai como grande barulho dentro do arraial do teu inimigo. E nesta noite a tua glória é como uma dinamite lá no inferno. É alguém trabalhando contra, mas você adorando e a glória de Deus descendo lá do outro lado para expulsar o inimigo da tua casa. Abre a boca e dá glória, porque enquanto tu adora, Jesus visita a tua casa e pondo contra o teu inimigo, porque maior que está conosco do que estão com eles. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Que Deus é esse que usa 4 leprosos? E diz a Bíblia que eles fugiram. Versículo 7. E deixaram as tendas, os cavalos, o jumento. O arraial estava pronto porque eles fugiram para salvar a sua vida. E chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, no versículo 8. Comeram, beberam e tomaram ali prata, ouro, veste e se esconderam. E entraram em outra tenda e também tomaram alguma coisa e se esconderam. E depois disseram uns aos outros: não fazemos bem? Esse é o dia de boas novas. Se nós nos calarmos, esperamos a luz até amanhã, seremos tidos como culpados. Vamos agora voltar e anunciarmos para o rei. Aleluia. Você crê que está vindo a notícia boa para a tua casa? Você crê? Eu creio. Eu creio. Está chegando o tempo de boas novas da tua casa. Não é todo tempo de seca, não é todo tempo que você vai ficar na prova, não. Vai chegar o tempo que Deus vai abrir as portas do céu e você vai pagar a sua dívida, você vai pagar aquilo que você deve. Deus vai lhe ajudar, Deus vai mandar recurso. Não se importe da forma que Deus vai mandar, porque Ele vai abrir a porta do céu para a tua casa. Mas é o inimigo, Deus usa até o inimigo para te dar vitória também. Uma irmã numa prova muito grande, e com seu filho em casa e com a família, e ela não pôde comer e começou a dar glória a Deus. Mas detrás da sua casa havia uma feiticeira, uma mulher que trabalhava com feitiço, e ela escutando e sabia que aquela mulher estava na prova, e a mulher dentro de casa cantando, que dizendo: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Aleluia. Ela sabia que aquela irmã não tinha dinheiro. Aquela vizinha sabia que aquela irmã não tinha o que comer. E aquele dia bateu inquietação na feiticeira. Ela disse: eu vou fazer uma feira para essa irmã. E a irmã cantando, Jesus dizendo: eu vou mandar, eu vou mandar. Lá vai a feiticeira para o mercado, fez a feira grande. Trouxe a feira para a vizinha. Disse: irmã, eu trouxe isso aqui para a senhora. Ela disse: muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus não. Você sabe quem mandou? Ela disse: quando Deus quer, até o diabo ouve a voz de Deus para abençoar os santos e os servos do Senhor. É. Quando Deus quer, até o diabo ouve. Manda dinheiro, manda feira. Alguém diz assim: foi o diabo? É, porque o diabo também ouve a voz de Deus e abençoa. É. Ele confunde a terra, ele usa quem ele quer para abençoar o seu povo na terra. Durma tranquilo, durma tranquila. Jesus está no controle da tua casa. Aleluia. 4 leprosos marchando. A humildade que nos faz abrir as portas. Porque se esses leprosos não fossem humildes, Deus não iria abrir as portas dos assírios para ele. Porque eles poderiam muito bem ficar no leprosário. A gente está afastado da sociedade, só sobrou 4. A gente poderia muito bem ficar lá. Mas quando Deus quer, irmão, Ele confunde a terra para abençoar. Ele confunde. E houve um barulho, houve um grande ruído. Deus mandou e com isso eles voltaram. E quando voltaram, gritaram para a cidade. A gente foi lá no arraial dos assírios e não tem ninguém. E com isso ficou aquele questionamento: será que devemos ir?
será que é para a gente ir? Será que é uma armadilha? E com isso foi a comitiva para lá. Com essa comitiva que foi para averiguar se os leprosos estavam corretos. A Bíblia diz que os portões da cidade foram abertos. Versículo 14, versículo 7 diz assim: e tomaram, pois, 2 carros dos cavalos, e o rei enviou homens após os exércitos sírios, dizendo: vai e vede. E foram com eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes, as armas dos sírios. Eles tinham lançado fora e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. E cumpriu-se a profecia de Eliseu. Amanhã, a essas horas, Deus estava mexendo na economia. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus de rebuliço nesta casa. Sabe falar, que não sabe pregar, que não sabe falar, que não sabe agir. Aí eu vou confundir a terra, vou começar a abençoar. Eu vou usar os leprosos, os humildes da terra, para que algo grande aconteça. Não se preocupe com a forma que Deus vai agir. Deus está dizendo: vou agir, mas vou agir do meu jeito na tua vida. Assim diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Dialogar com alguém que se acha dono da verdade. E Jesus aqui no capítulo 1 do livro de Marcos, com esse leproso sem nome, ele veio quebrar um protocolo e um paradigma. Porque primeiro, não se podia tocar em leproso, não se podia estar perto dos leprosos, era indigno. Imagine agora Jesus dialogando com um homem leproso sem nome. E ele se aproxima de Jesus dizendo: olha, se queres, não sou eu que quero não, Senhor. Eu já quero. Mas a pergunta é: o Senhor quer? Porque eu creio que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Ele vem nos ensinar uma forma interessante, porque ele roga, mas roga de joelho, em sinônimo de humildade, de quebrantamento. Não adianta chegar perante o Senhor de todo jeito. Tem gente que orar e acha que oração do Senhor de todo jeito, dizendo para ele palavras e formas, como se estivesse conversando como qualquer um. Jesus, você veja que diferença da humildade da sua oração. Senhor, como não lembrar de Marta e Maria? Marta, quando chega, o grau de amizade que tinha com Jesus, Marta chega depois de Lázaro morto. Quando Jesus chega na aldeia, Marta diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: olha, Marta, eu sei que o teu irmão não teria morrido, ele vai ressuscitar. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Veja a forma diferente.
diante de Jesus, dizendo: este aqui, o meu irmão, não teria morrido. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Como a gente precisa aprender a ter humildade diante de Deus, de entender que não somos nada. Que nós somos apenas mais um leproso no meio deste arraial. Porque cada um tem sua falha. Cada um tem o seu desejo. A gente é gerado no pecado. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que o leproso. Jesus quis nos ensinar isso. Que ninguém era melhor do que o leproso dentro da casa. Aleluia. Aleluia. Porque muitas vezes a gente peca por hábito, sim. Mas peca também por pensamento. Porque a gente peca o nosso irmão. Se a gente peca também. A nossa falha, e mesmo assim Jesus olha para a gente e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele não olha o nosso pecado, ele não olha a nossa altivez, ele não olha a nossa grandeza. A gente é mais um leproso na casa, mas o dono da casa está aqui nesta noite para abraçar a gente, independente daquilo que a gente seja. É Ele que perdoa os nossos pecados. Aleluia. Esse negócio de comissão não dá para mim. Aí Jeová vem com o seu bálsamo sobre nós e dizendo: eu derramo minha graça sobre ti. É um dia de prova, mas também tem dia que eu vou te abençoar. A Jeová dá uma bênção para a gente. Expulsa o arraial dos assírios, para que a gente coma e beba. Tem graça de Deus nesta noite para essa igreja. Tem socorro de Deus para a tua vida hoje, aqui pela palavra. Mostra aqui, Naamã, o soberbo, aquele crente soberbo precisa descer. Precisa descer. É o tanto que Naamã pergunta: olha, não tinha rios melhores para que mergulhasse nesse Jordão. Isso não falou de respeito para comigo. Eu sou um grande general. Oh, meu Deus. Durante esses dias, um irmão pregando e falando que uma irmã não pode se ajeitar, mas não pode ver uma irmã abençoada. Como é que quer julgar o irmão pelo erro do irmão? A gente precisa abraçar mais do que apontar. Porque a diferença da gente é que a gente pelo menos é humilde em reconhecer. Naamã é aquele leproso que mesmo encapado, mesmo com a capa, mesmo com a veste, porque a veste, a capa cobria e ninguém via. Mas uma jovem, a Bíblia diz que uma jovem crente disse: se o meu Senhor estivesse lá perante o profeta, lá em Israel, essa lepra dele seria curada. O que eu admiro nessa jovem é que ela não julgou a vida de Naamã. Ela disse: se ele estiver na presença de Deus, a lepra cai. O pecado sai. Aleluia. Não colocou na rede social o pecado de Naamã, porque ela poderia muito bem tirar uma foto, que hoje em dia é tudo na rede social. Tira a foto e expõe logo o pecado, não é?
A falha. Poderia muito bem colocar a falha de Naamã na rede social. Um leproso. Mas ela não apontou a falha de Naamã. Ela disse, o meu Senhor, se esse meu Senhor, eu tenho gratidão por ele. Se ele estiver lá, se ele for lá em Israel, lá tem glória, lá tem oração. Aleluia, aleluia. Ela me diz lá a oração, ela muda caráter, ela muda todo entendimento, ela tira a lepra. A glória de Deus muda o caráter da gente. A gente não é nada. Talvez aquela menina poderia ser até uma leprosa, que foi curada lá no Jordão também. Ela só deu a direção, disse que lá em Israel, lá na igreja, lá em Camaragibe, tem mistério de Deus. Aqui tem mistério de Deus para mudança de vida e de caráter. Aleluia. Ele vai e há o questionamento. E aí os melhores? Lá na Síria, ele poderia dar uma ordem? Poderia dar uma ordem. Em águas cristalinas, Abana, Farpá. Mas esse mergulho era um mergulho tem um significado importante, interessante. Esse mergulho não era simplesmente pelo Jordão. Era a quebra do seu rio, a sua grandeza, o seu egoísmo. Aqui não era mais o grande general. Aqui estava era o leproso. Ele precisava reconhecer que era leproso, que precisava ter ajuda de Deus. Aleluia. Quando a gente se humilha, ele queria ir embora, porque quem é orgulhoso é si mesmo, não aceita a correção de ninguém, a palavra de ninguém. A gente orienta, dá uma palavra, vai pelo caminho, faça assim. Mas quem é grande demais não aceita, porque ele já é o dono da vida dele. Aí chegou o conselheiro e disse, meu Senhor, se o Senhor tivesse aqui algo mais difícil, o Senhor não faria. Se fosse algo mais impossível, se fosse dinheiro, ele não pediu dinheiro, porque tem até profeta, não é, que pede dinheiro para abençoar. Mas aqui Eliseu nos ensina que a bênção de Deus não vem pelo pagar, a bênção de Deus não é para pagar. O evangelho é puro, é simples, é sem mistura. A gente aprendeu isso hoje. Aqui é o verdadeiro evangelho. E aí ele diz, Senhor, se o Senhor pudesse fazer algo diferente, o Senhor não faria. Só mergulha. E ele foi mergulhando, foi mergulhando. E no sétimo mergulho, a sua pele ficou pura, como de uma criança. Já subiu diferente. O seu eu foi derramado dentro do Jordão. A sua grandeza foi derramada. Deus dizendo, entrega teu caminho. Ela te entregando o caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo ele fará. Entrega o teu problema hoje ao Jordão de Deus que está aqui hoje. Há um Jordão, há um rio de Deus aqui hoje para a gente. Para que a gente entregue, se derrame, coloque nas mãos dele. Para que haja um milagre. Para que haja uma mudança. Não se preocupe. Você vai voltar diferente para a sua casa, porque o seu eu vai ficar aqui hoje, o seu orgulho vai ficar aqui hoje, o seu problema vai ficar aqui hoje, porque Deus está fazendo o milagre acontecer através da tua adoração nesta noite. Oh, glória! Aleluia! A humilde, para humilde só precisa adorar. Para o soberbo, tem que descer. Por isso que muitas vezes alguém está numa prova e você não entende por que está na prova. É porque precisa descer. Quebrar o eu. Quebrar o orgulho. Colocar na mão dele. Porque se está na tua mão, você resolve. Mas quando está na mão dele, quem dirige a vida para onde ele quer. Aleluia. Que nesta noite o Senhor possa curar a tua alma. Que você possa nesta noite adorá-lo e perguntar para ele, Senhor, se o Senhor quiser,
Se o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor quiser, faça um milagre hoje. Aleluia. Porque eu tenho fé. Oh, aleluia. Jesus estendeu a mão, tocou, e Jesus disse: eu quero. Fica limpo. Não seja como os 9 leprosos que recebeu a bênção e foi embora. Volte para agradecer. O ano está se acabando. E o ano de 2026 já está em preparação. E a mente acelerada já faz plano, já tem projeto. Mas nesta noite, entrega nesta noite na mão de quem pode. Aleluia. Eu sinto graça de Deus aqui hoje. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. O Deus de mudança está aqui nesta noite. O Deus de mudança está aqui nessa noite. Eu queria que o diácono Cláudio abraçasse meu diácono Marconi, por bondade. Desse um abraço nele. Jesus nesta noite está na casa. Deus é Deus de mudança. Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir as portas. Ele me oblefácia. Abacamas. É Raíssa, né? Teu nome? Como é teu nome? Teu nome? Yasmin. Dá um abraço em Rafa. Aqui nessa noite e convida a sua noiva, a sua igreja a adorá-lo, porque ele quer fazer milagres aqui hoje, curas nesta noite. Deus é Deus de surpresa, minha filha. Entrega a tua vida para ele por completo, porque o futuro da tua vida está na palma da mão dele e ele vai fazer coisa grande. Ele está abraçando a tua alma através dessa noite. Há um abraço de Deus aqui nessa noite. Há uma glória de Deus aqui nessa casa. Há um som de Deus que está no meio do seu povo, renovando promessas. Deus está dizendo: seja humilde, porque eu sou o Senhor que agrado dos humildes. Adoração. Eu quero orar pela tua casa nesta noite. Eu quero orar pela tua família nesta noite. É o último domingo de 2025 e Deus nesta noite está dizendo: eu quero, você quer, eu quero. Oh, Jesus quer fazer coisa grande,
noite no meio do seu povo. Abraça essa alma aflita. Porque o que às vezes alguém acha que lepra é algo muito profundo, não. É o nosso eu, é o nosso orgulho, é a nossa altivez, é o nosso nome. Toque nesta noite, quebre a gente, faça um vaso novo nesta noite. Para a glória do teu nome nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Um abraço da sua irmã, um abraço do seu irmão. Aleluia.